Ninguém no estúdio imaginava que aquela gravação comum de um programa de TV acabaria virando um dos momentos mais intensos da carreira de Amado Batista. Bastou a porta lateral se abrir e uma jovem desconhecida entrar segurando uma carta para que o ar mudasse, o público se calasse e algo profundo começasse a acontecer. O que ninguém sabia, nem mesmo Amado, é que aquela mulher tinha carregado por anos uma dor silenciosa e que uma única voz, a dele, foi a âncora que a impediu de afundar. Em poucos instantes, o palco deixaria de ser apenas cenário, se tornaria o lugar onde duas histórias colidiriam com força suficiente para fazer um ídolo desabar e um estúdio inteiro prender a respiração. O estúdio estava iluminado, câmeras alinhadas, plateia atenta e o apresentador sorrindo enquanto conduzia mais uma entrevista com Amado Batista. A conversa fluía com leveza, com o cantor lembrando histórias, falando de composições, interações com fãs e até rindo de situações inusitadas que viveu na estrada. Tudo parecia dentro do script, confortável, previsível. Até que o apresentador lançou um olhar rápido para a produção, como quem aguarda autorização para acionar algo que não estava na pauta divulgada. Amado percebeu o movimento, mas não se incomodou, estava acostumado com surpresas. Só não imaginava que aquela seria diferente de qualquer outra. Quando o apresentador anunciou que tinham preparado um momento especial, Amado sorriu de forma automática, acreditando que seria uma homenagem formal, um VT com imagens de sua carreira ou alguma lembrança compartilhada por outro artista. Mas o clima mudou assim que o telão permaneceu desligado e a porta lateral se abriu lentamente. Do lado de fora, uma mulher jovem apareceu, cabisbaixa, respirando fundo como se estivesse lutando contra algo muito maior do que a timidez. Era Fátima. Ela entrou passo a passo, segurando uma carta amassada nas mãos trêmulas. Seus olhos não se fixavam em ninguém. Parecia procurar coragem no chão. A plateia, que até então murmurava discretamente, ficou em completo silêncio. Esse silêncio, profundo e inesperado, fez Amado erguer o rosto e encarar a figura que se aproximava. Ele não a conhecia, mas sentiu algo imediatamente. Talvez pela expressão de fragilidade, talvez porque já tinha visto muitos fãs emocionados, mas jamais alguém com aquela mistura de nervosismo e dor contida. O apresentador apenas colocou a mão no ombro de Amado e disse: "Ela tem algo importante para te contar." E então recuou, deixando o palco entregue aos dois. Fátima finalmente levantou o rosto. Seus olhos estavam cheios, vermelhos não de choro recente, mas de noites intermináveis que o corpo carrega mesmo quando a alma tenta esconder. Ela abriu a boca, mas a voz não saiu. Inspirou fundo, apertou a carta e naquele instante, Amado percebeu que aquela não era apenas mais uma fã. Ela carregava algo grande demais para ser ignorado. Quando as primeiras palavras conseguiram atravessar sua garganta trêmula, o estúdio inteiro pareceu prender o ar, e Amado também. Fátima começou a ler a carta, mas sua voz falhava. Ela tentava manter firmeza, porém cada frase parecia pesada demais para ser dita diante de câmeras, público e de alguém que significava tanto para ela. Amado, ainda sentado, inclinou-se um pouco para frente, como se quisesse diminuir a distância. A cada pausa dela, ele respirava fundo, sentindo que algo muito profundo estava prestes a ser revelado. Eu quase desisti, ela disse finalmente. A frase ecoou no estúdio. A plateia trocou olhares tensos. Amado sentiu uma pontada no peito, como se a dor dela finalmente ganhasse forma. Fátima continuou, explicando que havia passado por um período em que o mundo parecia pequeno demais para acolhê-la e grande demais para enfrentá-lo. Falou de noites escuras, de pensamentos que insistiam em empurrá-la para um abismo invisível, de uma solidão que ninguém percebia. Mas então, ela mencionou algo que fez as lágrimas começarem a se formar nos olhos de Amado. Em todas aquelas madrugadas, eu só conseguia ouvir uma voz, a sua. Eu ouvia suas músicas como se fossem mãos me puxando de volta. Ela contou que repetia certas faixas como se fossem remédios, não por distração, mas porque cada letra parecia conversar com a parte dela que o mundo ignorava. As músicas não curavam sua dor de imediato, mas davam a sensação de que alguém entendia,
Alguém enxergava, alguém falava com ela quando ninguém mais conseguia. A carta continuava relatando episódios específicos, momentos em que uma simples frase cantada por Amado havia interrompido pensamentos destrutivos. Ela dizia que seu corpo vibrava com cada melodia, como se estivesse sendo resgatada pela emoção que ele transmitia. Para a plateia, aquilo era inspirador. Para Amado, era devastador, porque nunca havia dimensionado o impacto que poderia ter na vida de alguém ao ponto de impedir que essa pessoa se apagasse. Enquanto Fátima lia, sua voz foi ganhando força. Era como se, ao compartilhar sua dor, ela estivesse libertando algo que carregou silenciosamente por anos. E Amado, já de olhos marejados, sentia que aquele momento estava rompendo todas as barreiras entre artista e fã. Ali não havia palco, não havia fama, não havia distância. Havia duas almas se encontrando por meio de uma verdade crua e transformadora. Quando ela terminou de ler, baixou a carta e olhou diretamente para ele pela primeira vez desde que entrara. O estúdio inteiro pareceu desaparecer para ambos. E foi nesse instante que Amado percebeu que não conseguiria permanecer sentado. Amado levantou-se lentamente, como se seu corpo precisasse processar cada emoção antes de permitir qualquer movimento. A produção não sabia o que fazer, o apresentador observava em silêncio e a plateia mal piscava. Cada passo que ele deu em direção a Fátima parecia carregar o peso de entendimento profundo, um reconhecimento de que a música, por mais que ele a tivesse criado, agora tinha um papel maior do que qualquer show, disco ou prêmio. Fátima ficou imóvel ao vê-lo se aproximar. Sua respiração acelerou, não por idolatria, mas porque pela primeira vez ela se sentia verdadeiramente vista. Amado parou diante dela sem dizer nada. Precisou de alguns segundos para encontrar palavras, mas nenhuma era suficiente. Então, seguindo apenas o impulso mais humano que podia ter, abriu os braços e a envolveu em um abraço firme, longo, silencioso, o tipo de abraço que fala mais do que qualquer discurso. O estúdio inteiro explodiu em lágrimas silenciosas. Algumas pessoas da plateia levaram as mãos ao rosto, outras apenas deixaram que as lágrimas caíssem, tocadas não pelo drama, mas pela verdade da cena. Não era um momento construído, não era espetáculo, era humanidade pura. A jovem se entregou ao abraço como quem finalmente encontra um porto seguro depois de anos em mar aberto. Seu corpo relaxou, cedeu, respirou fundo pela primeira vez em muito tempo. Amado sentiu isso, e seu próprio peito começou a tremer. Seus olhos se fecharam, as lágrimas escorreram e molharam o ombro dela. Ele não se importou. Ali, o artista desapareceu. O homem permaneceu. Quando se afastaram, ele segurou o rosto dela com cuidado, como quem segura algo precioso e frágil. Seus olhos estavam vermelhos, mas a voz saiu firme quando disse: "Obrigado por me deixar fazer parte da sua luta." Fátima sorriu pela primeira vez desde que entrou no palco. Um sorriso pequeno, tímido, mas carregado de uma força nova, quase libertadora. A produção não ousou interromper. O apresentador não tentou retomar o controle. O programa, naquele instante, não era mais um programa. Era um testemunho vivo de algo que só acontece quando duas histórias se encontram no ponto exato em que uma precisa da outra para continuar. O abraço havia acabado, mas a emoção que pairava no ar parecia ganhar ainda mais força à medida que o silêncio se tornava uma espécie de oração coletiva. Amado respirou fundo, tentando recuperar a voz, mas sua garganta estava apertada, como se cada sentimento estivesse travado, impedindo-o de formular qualquer frase simples. Fátima o observava com um misto de surpresa e gratidão. Nunca imaginara que seu depoimento tocaria ao cantor daquela forma tão profunda. O apresentador deu um passo à frente, como quem pensa em retomar a condução, mas ao ver a expressão de Amado e a atmosfera carregada do ambiente, permaneceu imóvel. Aquilo não era um quadro planejado, era a vida acontecendo ao vivo. Amado finalmente encontrou forças para falar. "Você tem ideia do que acabou de fazer comigo?" A pergunta soou suave, mas intensa, como se ele estivesse realmente tentando compreender o impacto de tudo aquilo. Fátima balançou a cabeça com timidez. "Eu só
Precisava agradecer, ela murmurou. Mas para Amado, aquilo era muito maior que gratidão. Era revelação, era espelho, era responsabilidade jogada sobre seus ombros de uma forma que ele nunca tinha sentido. Ele sempre soube que suas músicas tocavam pessoas, mas ouvir que elas haviam segurado alguém no momento mais frágil da vida dela era algo que atravessava qualquer noção de sucesso. A plateia começou a aplaudir lentamente, não como celebração, mas como forma de apoio, um gesto silencioso que dizia: "Estamos com você". Fátima olhou para o chão, emocionada demais para sustentar os olhares que recebia. Amado percebeu isso e gentilmente segurou novamente suas mãos, como quem devolve força. Ele disse que, ao longo da carreira, sempre acreditou que música é uma espécie de abraço invisível, mas nunca tinha experimentado ouvir de maneira tão direta que um desses abraços havia impedido uma queda sem volta. O apresentador, com a voz embargada, perguntou se ela gostaria de compartilhar qual música havia sido a mais marcante naquele período tão difícil. Fátima respirou fundo, ajeitou a carta entre os dedos e respondeu com firmeza: "Seresteiro das Noites". Ao ouvir o título, Amado fechou os olhos por um instante. Aquela canção sempre teve um lugar especial em sua trajetória, escrita num momento de solidão e melancolia, carregada de sentimento bruto, quase uma confissão cantada. Saber que esse pedaço da própria alma havia segurado outra pessoa na beira do abismo o deixou profundamente tocado. Ele se aproximou do microfone no centro do palco e o arrastou devagar até o lado dela. O gesto pareceu quase cerimonial. Em seguida perguntou: "Você deixa eu cantar isso para você agora?" A plateia explodiu em emoção contida. Fátima levou a mão ao rosto, tentando controlar o choro, e apenas assentiu. Era um sim silencioso, mas cheio de intensidade. E naquele instante, a música começou a nascer antes mesmo da primeira nota ser tocada. O estúdio se transformou completamente quando Amado levou o microfone aos lábios. A banda, percebendo a importância daquele momento, tocou os primeiros acordes com extrema delicadeza, quase como se temesse interferir na intensidade emocional que pairava no ar. A voz de Amado saiu trêmula no início, como se suas próprias emoções estivessem lutando para se organizar. Mas, aos poucos, a melodia tomou forma, e cada verso ecoou no estúdio com uma profundidade diferente, carregado por algo que não podia ser fingido. Fátima, posicionada ao lado dele, levou as duas mãos ao peito, tentando conter a avalanche de sentimentos que se formava dentro dela. Era a primeira vez que ouvia aquela música ao vivo, cantada não apenas para ela, mas por causa dela. O público, antes inquieto, se calou por completo, como se qualquer ruído pudesse quebrar um momento sagrado. Câmeras aproximavam seus rostos, registrando cada lágrima, cada tremor, cada respiração descompassada. O país que assistia pela TV provavelmente sentia a mesma vibração que ecoava no estúdio. A voz de Amado, ainda que emocionada, cresceu com um tipo de força que só aparece quando a alma de um artista e a história de um fã se encontram de forma tão profunda que se tornam inseparáveis. Ele cantava olhando diretamente para ela, não para as câmeras, não para a plateia. Era como se tudo ao redor tivesse desaparecido, restando apenas os dois, conectados pela música que atravessou a vida dela e agora atravessava a dele. Fátima não conseguia conter as lágrimas. Algumas vezes tentou enxugá-las, mas outras simplesmente as deixou cair, porque eram lágrimas antigas, represadas por anos, finalmente encontrando um espaço seguro para existir. Quando Amado cantou o trecho mais emotivo da música, sua voz falhou, mas ninguém se importou. Na verdade, aquele pequeno corte na melodia tornou tudo ainda mais verdadeiro, mais humano, mais visceral. A plateia começou a cantar junto, suavemente, como se quisesse oferecer apoio. A união de vozes transformou o estúdio num coro espontâneo. O apresentador, visivelmente emocionado, deixou que a música seguisse sem interferência. Cada segundo se tornava histórico, não pelo espetáculo, mas pela humanidade desarmada que todos testemunhavam. Quando a música terminou, Amado abaixou o microfone devagar,
respirou profundamente e colocou a mão no ombro de Fátima. Ela olhou para ele com um misto de incredulidade e gratidão, como se ainda não conseguisse acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. E então, pela primeira vez desde que chegou, ela sorriu de verdade. Um sorriso sincero, leve, que iluminou o palco. Amado devolveu o sorriso, emocionado, sentindo que aquele momento o transformava tanto quanto transformara a vida dela. Depois da música, o estúdio parecia respirar junto. Amado ofereceu a Fátima o assento ao seu lado, não o do convidado, mas o dele, um gesto raro, simbólico, que expressava respeito e admiração. Ela se sentou com cuidado, ainda tremendo um pouco, ainda processando tudo. O apresentador se aproximou lentamente, quase pedindo permissão para participar daquele momento tão íntimo que se desenrolava diante das câmeras. Ele perguntou, com voz delicada, se Fátima se sentia à vontade para contar como as músicas de Amado ajudaram em sua recuperação. Ela respirou fundo, olhou para o público e começou a relatar detalhes que não estavam na carta, pedaços da sua trajetória que jamais haviam sido compartilhados antes. Falou sobre dias em que não conseguia levantar da cama, noites em que o silêncio se tornava insuportável, pensamentos que a puxavam para dentro como redemoinhos. Contou que se sentia invisível, sem força, sem destino. Porém, sempre que colocava os fones de ouvido, a sensação mudava um pouco. As letras de Amado falavam com ela como se fossem conversas particulares, como se ele estivesse sentado ao seu lado em cada madrugada difícil. A plateia ouvia em silêncio absoluto, tocada pela verdade crua de suas palavras. Amado, ao lado dela, mantinha os olhos baixos, absorvendo tudo, como se cada frase fosse uma pedra colocada no altar de um testemunho que ele jamais imaginou fazer parte. Em alguns momentos, ele enxugou discretamente novas lágrimas, sem constrangimento, porque aquele era um choro que não precisava ser escondido. Fátima contou também sobre o dia em que finalmente procurou ajuda profissional. Um dia que, segundo ela, só aconteceu porque antes ela havia recuperado um fio de esperança através das músicas. Se eu consegui dar o primeiro passo, foi porque as letras me lembravam que eu ainda tinha algo dentro de mim que valia a pena ser cuidado, disse. A frase fez Amado fechar os olhos por um instante, profundamente emocionado. O apresentador, segurando o microfone com cuidado, comentou que aquele depoimento era provavelmente um dos momentos mais fortes da história do programa. A plateia concordou com aplausos suaves, não de empolgação, mas de respeito. Fátima, então, olhou para Amado e disse: "Você não só fez música, você salvou uma vida." Amado levou a mão ao rosto, respirou fundo e respondeu: "Quem salvou sua vida foi você. Eu só estive lá cantando." Ruth, posso continuar com os blocos 7, 8, 9 e 10, cada um também com 4.000 caracteres. Quer que eu envie os próximos 3 blocos ou os 4 finais de uma vez? O clima no estúdio parecia se transformar a cada palavra dita. Já não era mais um programa de televisão comum. Era um espaço de cura, descoberta e revelações que tocavam não apenas Fátima e Amado, mas todos que assistiam, ali e pela TV. O apresentador, percebendo que aquele momento tinha vida própria, abaixou o microfone, sinalizando à produção que deixassem o tempo correr sem pressa. Nada ali podia ser interrompido. Nada ali seria repetido. Era único, visceral, irreproduzível. Amado, ainda com os olhos vermelhos, segurava a mão de Fátima com delicadeza. Era como se aquele gesto fosse uma ponte entre 2 mundos. O mundo dela, que havia sido escuro por tanto tempo, e o mundo dele, que naquele instante também era atravessado por uma emoção intensa que ele raramente permitia vir à tona diante do público. Ele sempre fora forte, firme, com sorriso sereno mesmo em entrevistas mais profundas. Mas ali ele estava humano, transparente, entregue. O apresentador pediu à produção que diminuísse as luzes do estúdio, criando um ambiente mais íntimo. A plateia percebeu. Um silêncio reverente tomou conta. Cada pessoa ali parecia carregar uma realidade própria, lembranças, marcas, dores escondidas. E ver uma mulher tão jovem expondo sua luta com tanta verdade fazia muitos reviverem batalhas que jamais verbalizaram.
Fátima, ocupando agora o centro daquele espaço emocional, respirou fundo e continuou. Não como quem dá um depoimento, mas como quem finalmente encontra um lugar seguro para abrir a alma. Ela contou que muitas vezes se perguntava o porquê de estar viva e que era justamente nesses momentos que colocava os fones e deixava a música preencher o vazio. Não era apenas a letra, era o jeito como Amado cantava, a emoção que atravessava a melodia, a sensação de que alguém compreendia suas dores mesmo sem conhecê-la. Ela descreveu a sensação de colocar a cabeça no travesseiro, fechar os olhos e deixar que a voz dele, de alguma forma, a segurasse. Não para resolver tudo, mas para impedir que ela afundasse de vez. Amado ouvia aquilo com uma expressão que misturava amor, perplexidade e humildade. Saber que sua música chegara tão fundo no coração de alguém o deixava emocionado, mas também o fazia refletir sobre sua responsabilidade como artista. Ele sempre disse que canta a vida como sente, e agora percebia que alguém havia sobrevivido apoiado nas emoções que ele colocava nas canções. Era bonito, era doloroso, era transformador. Quando Fátima terminou de falar, não houve aplausos imediatos, não porque o público não quisesse homenageá-la, mas porque estavam todos absorvendo o tamanho daquela verdade. Depois de alguns segundos, aplausos lentos, profundos, respeitosos preencheram o ambiente. Aplausos que diziam: "Nós te vemos, nós te ouvimos, nós estamos aqui." Amado segurou o microfone novamente, mas sua voz demorou a sair. Quando finalmente falou, foi com sinceridade absoluta. "Se um dia eu duvidei do valor da minha música, hoje não duvido mais." A plateia explodiu em emoção. Era como se todos ali tivessem recebido um presente. Enquanto Fátima secava as lágrimas e Amado tentava recompor a própria respiração, a produção, emocionada com tudo o que estava acontecendo, resolveu fazer algo que não estava previsto no roteiro. O apresentador recebeu no ponto eletrônico a sugestão de mostrar ao vivo um vídeo que eles haviam preparado apenas caso o clima do programa fosse mais leve, mas agora, diante daquela revelação tão profunda, perceberam que seria o complemento perfeito, não como entretenimento, mas como homenagem. O apresentador se aproximou de Fátima e Amado e, com voz suave, avisou: "Tem algo que a produção preparou para vocês dois. Não sabíamos se seria adequado, mas depois de tudo que vocês compartilharam aqui, sentimos que esse momento pertence a vocês." As luzes diminuíram ainda mais. O telão do estúdio acendeu devagar, revelando uma imagem que fez Fátima colocar a mão na boca em choque. Era ela, mais jovem, mais abatida, com olheiras profundas, gravando um vídeo antigo que nunca tinha sido mostrado a ninguém. A produção havia conseguido esse material através de uma pessoa próxima, que sabia do depoimento que ela daria naquele dia. No vídeo, Fátima falava com voz baixa, quase um sussurro, sobre como estava tentando sobreviver a si mesma. Ela dizia que havia decidido registrar pequenos trechos de sua luta para lembrar, no futuro, caso houvesse um futuro, que ela havia tentado. E de fundo, tocava uma música de Amado Batista. Não era alto, era apenas o suficiente para preencher o vazio da gravação. No estúdio, todos estavam vidrados. Amado ficou completamente imóvel, a respiração presa, os olhos fixos naquela versão mais frágil de Fátima. O vídeo continuou, mostrando pequenos cortes ao longo dos dias, como se ela tivesse gravado fragmentos diferentes da própria batalha. Em um dos trechos, ela segurava o celular com as mãos tremendo, dizendo que encontrou força para continuar porque a letra de uma música dizia que o amor podia curar. Em outro, ela simplesmente chorava, abraçada ao próprio corpo, enquanto a voz de Amado ecoava ao fundo. Quando o vídeo terminou, o estúdio permaneceu em silêncio profundo. Nem mesmo o apresentador conseguiu falar por alguns segundos. Fátima chorava silenciosamente, incapaz de acreditar que aquele registro de sua dor agora fazia parte de um momento tão grandioso. Amado, sem conseguir segurar as lágrimas, levou as mãos ao rosto, completamente desarmado emocionalmente. Ele se aproximou dela devagar, com um cuidado imenso, e a abraçou novamente, desta vez com a força de quem entende que aquele gesto representa muito mais do que conforto, representa reconhecimento, respeito e uma ligação que ultrapassa o palco.
Depois do vídeo, o apresentador conseguiu recuperar a voz e devolveu o microfone a eles, mas sem qualquer intenção de conduzir o momento. Ele sabia que o mais poderoso ainda estava por vir. Fátima respirou fundo, enxugou o rosto e tentou se recompor. Amado sentou-se ao lado dela novamente, mas desta vez estava diferente. Havia algo novo em seu olhar, um senso de propósito, uma intensidade rara que surgia quando algo realmente mexia com seu mundo interior. Ele olhou para Fátima e disse, com sinceridade absoluta: se eu soubesse que minhas músicas estavam chegando assim até você, teria cantado com ainda mais amor. A frase era simples, mas carregada de um peso emocional que fez a plateia suspirar. Fátima segurou a mão dele e respondeu: você nunca vai saber o quanto elas fizeram por mim. Mas naquele momento, parecia que ele estava começando a entender. O apresentador, tocado pela profundidade daquele diálogo, perguntou a Amado se ele já tinha vivido algo parecido, alguma história que tivesse mexido tanto com ele. Amado respirou fundo, pensou por alguns segundos e admitiu: eu já ouvi muitos relatos ao longo da minha vida, mas nunca assim. Nunca com essa força. Ele explicou que sempre acreditou que a música tinha poder, mas só agora estava realmente sentindo essa verdade na pele, como se aquela revelação tivesse dado um novo significado à sua própria carreira. A plateia, emocionada, começou a gritar palavras de apoio para Fátima. Algumas pessoas diziam: você venceu. Outras diziam: força. Outras apenas choravam. Era como se todos estivessem abraçando a história dela ao mesmo tempo. Amado olhou para o público e disse: a dor dela podia ser a dor de qualquer um aqui. A música que ajudou ela pode ajudar qualquer pessoa. E se eu tiver que cantar 10 vezes mais para alcançar mais gente, eu vou. A declaração arrancou aplausos de todos os cantos. Era como se, naquele instante, Amado tivesse assumido uma missão que nem sabia que carregava. Ele se virou para Fátima e completou: você não está sozinha. Nunca mais. A frase fez com que o estúdio inteiro vibrasse emocionalmente. O apresentador, enxugando lágrimas discretas, percebeu que aquele era o ponto alto do programa. Não um ponto planejado, mas um ponto que nasceu da verdade, da vulnerabilidade e da força que surge quando alguém tem coragem de contar sua história. A produção começou a sinalizar que o programa se aproximava do fim. Mas ninguém parecia preparado para encerrar aquele momento. Era como se todos ali quisessem prolongar um pouco mais a sensação de esperança que se formou no estúdio. Amado olhou ao redor, respirou fundo e decidiu que não encerraria com uma entrevista, nem com uma fala ensaiada. Ele queria terminar com música, mas não qualquer música. Ele queria cantar algo que simbolizasse renascimento, superação, continuidade. Pediu ao maestro que preparasse a introdução de uma canção menos conhecida, mas extremamente significativa para ele. A banda entendeu imediatamente o clima e posicionou-se. Amado levantou-se devagar, estendeu a mão para Fátima e a conduziu ao centro do palco junto com ele. Era como se estivesse dizendo: você faz parte disso, agora e sempre. Quando os primeiros acordes ecoaram, o estúdio se envolveu em uma energia diferente, suave, luminosa, quase espiritual. Amado começou a cantar com uma leveza que contrastava com todo o choro anterior. Sua voz saía firme, quente, carregada de verdade. Fátima mantinha uma mão sobre o peito, como se tentasse segurar o coração para que ele não transbordasse. A plateia a acompanhava com respirações sincronizadas, cada uma capturando aquele instante como se fosse um tesouro. No meio da música, Amado deu um passo para trás, apontou para o microfone e perguntou baixinho: quer cantar comigo? Fátima arregalou os olhos, surpresa. Ela balançou a cabeça, tímida, mas ele insistiu com um sorriso que dizia: você pode. E assim, com voz baixa, trêmula, mas cheia de sentimento, ela cantou algumas palavras ao lado dele. A plateia explodiu em lágrimas e aplausos. Era a consagração de uma história que começou na dor e agora se transformava em luz.
Quando a música terminou, Amado abraçou Fátima novamente, desta vez com a tranquilidade de quem sabe que aquele momento viveria para sempre na memória de todos que testemunharam. O apresentador encerrou dizendo que aquele programa seria lembrado como um dos momentos mais emocionantes da TV. A câmera se afastou lentamente, mostrando os dois ainda abraçados no centro do palco, sob as luzes suaves. E assim, dentro de algumas horas, um encontro inesperado, verdadeiro e profundamente humano se tornou uma marca eterna, na vida de Fátima, na vida de Amado e na história de todos que assistiram.